Bom dia, Ana Lúcia, tudo bem? Seja Bom bem-vinda. dia, obrigada. Estar junto aqui para realizar o nosso diálogo formativo. Antes da gente dar início à nossa pauta, eu quero saber um pouquinho de você, como é que você está se sentindo com esse friozinho, como é que tem sido a rotina aí com a sua turma do 7º C no Colégio Itaú Brasil, né? Isso, Itaú Brasil. A turma é muito boa, né? Uma turma bem participativa, tá? Tudo caminhando certinho. Esse friozinho espanta, né, um pouco os alunos, mas como eles são da tarde, a maioria vem, sabe? A gente tem mais ausência de manhã, né, por causa quando dá um friozão ou muita chuva, que aqui tá muita chuva, mas à tarde a gente tem menos ausência. Ai, que ótimo. Isso é bom para a frequência da escola também, né? O frio prejudica realmente, principalmente de manhã. Mas que bom saber, né, que você está bem. Eu quero te tranquilizar, né, e reforçar que esse nosso momento aqui é um espaço de mentoria, né, acolhedor, de parceria, de crescimento profissional mútuo mesmo, né? Totalmente livre de qualquer caráter fiscalizatório. Hoje a nossa conversa vai ser referente ao seu planejamento e observação da prática que você realizou com bastante dedicação, pelo que eu pude perceber no dia 19, que você abordou os tipos de reprodução dos seres vivos. E a nossa intencionalidade pedagógica da nossa matriz, que é fundamentada na referência docente 6, ela baseia-se em usar, né, esses resultados reais aí das avaliações para planejar as ações que a gente, para tentar enfrentar essas dificuldades de aprendizagem dos nossos estudantes. Então, o seu planejamento trouxe uma engenharia pedagógica muito legal para essa proposta 2, né? Você usou os dados do descritor lá, HD 41, que falava sobre identificar os diferentes tipos de reprodução dos seres vivos, que foram os dados reais que você pegou com defasagem lá da primeira edição da Prova Paraná Diagnóstico de 2026, para organizar esses alunos aí por níveis de desempenho, né, inserindo esse aluno monitor. Então, eu estou bem entusiasmada aí com o trabalho que você vem desenvolvendo nesse seu 2º ano de formação. Então, nós vamos olhar juntos essa sua implementação da prática, dessa aula, ver o que funcionou bem, né, e conversar, de repente, sobre estratégias para impulsionar ainda mais a sua prática. Então, eu quero que você se sinta bem à vontade para compartilhar todas essas suas percepções comigo. Antes da gente iniciar mesmo, eu queria perguntar para você se você lembra dos nossos combinados, no nosso último diálogo formativo, e se você conseguiu utilizar eles em algum momento aí no decorrer das suas aulas. Está um pouco de barulho aqui, que é hora de intervalo, eu fechei o microfone. Pode falar. Então, eu lembro de alguns, até porque depois eu passei lá para o PDP, né? Então, também anotei. E um deles que eu consegui usar foi fazer mapa mental, porque eu fiz revisão, né, com os alunos, 2 aulas de revisão sobre esse conteúdo, né, dos diferentes tipos de reprodução, e aí eu fiz mapa mental, né, de reprodução assexuada, sexuada, e o mapinha puxando ali os tipos de reprodução, as principais características. Então, eu trabalhei com eles, fiz a revisãozinha, e no final da 2ª aula a gente fez um mapa mental no quadro, né, coletivo, para daí depois na 3ª aula fazer a implementação. Então, o mapa mental consegui utilizar com eles. Ah, perfeito, era exatamente isso, né? A sugestão era fazer um mapa mental coletivo aí, construído a todas as mãos, né? Com todos os estudantes. Perfeito, muito bom. Fico feliz que você tenha conseguido utilizar de alguma forma esse combinado que a gente fez. Bom, pela estruturação do seu plano, né, pela sua gravação da aula, no seu planejamento lá na proposta 2, você destacou com bastante clareza que você ia analisar esses resultados do descritor e você visualizou a heterogeneidade dessa sala, né? Então, você priorizou esses conteúdos que eram pré-requisitos para o trimestre e você propôs essa dinâmica aí de organizar por níveis de desempenho, cumprindo as rubricas, utilizando o aluno monitor como mediador em cada grupo e depois fechando essa temática. Quando você analisa, eu queria, assim, que agora você pensasse, vamos fazer um momento de reflexão, né, e autoavaliação aí. Pensando na sua prática, como tudo aconteceu lá no colégio, eu quero te propor um questionamento que seria, quando você reviu a sua gravação, como que você avalia que foi a interação dos estudantes dentro dos grupos?
Você sentiu que esses alunos monitores, eles conseguiram, de fato, atuar como mediadores, que eles conseguiram estimular a troca, ou eles ainda mostraram muita dependência da sua calibração direta quando você circulava pelas mesas, assim? Quero saber quais são os aspectos que você destaca desse momento e o que você faria diferente na preparação desses monitores que você utilizou. Essa turma, ela é uma turma assim que eu já trabalho desde o ano passado, então já tem 2 ou 3 alunos só que são diferentes, então eu já conheço bem as características deles, assim, e eles são muito participativos, então na hora que eu dou aquela separada, né, eles já desconfiam porque, né, a questão ali do grau de dificuldade ou facilidade ali de aprendizagem, né? Os níveis de desempenho. Isso, de níveis de desempenho, e já existem alguns alunos bem líderes ali nessa sala, que geralmente fica de monitor mesmo dos grupos, mesmo entre, não é só os que têm maior nível de desenvolvimento que aceita ser líder, assim, sabe, mesmo entre os que têm um pouquinho mais de dificuldade, porque eu tenho vários alunos laudados, inclusive, nessa sala, mas eles têm ali aquela característica de liderança, né, então fica bem bacana, bem tranquilo de trabalhar com essa turma. Então, antes, né, do início ali, eu já expliquei certinho ali a atividade, né, e eles pegaram a atividade na mão e eles viram, então, que as questões eram mais para pensar, né, para analisar. A gente tinha trabalhado conteúdo em sala, mas eu não tinha focado tão claramente as questões de gasto, de energia, de etapas, né, para reprodução, eu deixei realmente para eles quebrarem a cabeça no dia da atividade, sabe? Falei, para deixar eles pensarem mesmo. Então, como eu expliquei tudo certinho, e eles já têm essa característica de liderança, né, os alunos que foram colocados ali como monitores, então eles trabalham muito bem, essa turma trabalha muito bem, de forma muito ativa, quando eu faço tanto que é uma das turmas que eu mais trabalho atividades em grupo, assim, porque rende, né? Eu vejo que rende, que tem a liderança ali dos alunos que às vezes não é tanto a facilidade, né, o nível de desenvolvimento, mas a facilidade em organizar, em botar ordem ali entre os amigos e falar, vamos fazer, e ajuda, e me explica isso aqui, então é bem bacana, assim, e aí eles desenvolvem bem. Que ótimo! Então, nessa atividade não foi diferente, eles desenvolveram muito bem, os alunos que foram monitores já foram ali encabeçando a atividade, né, fazendo todo mundo do grupo participar, aí quando algum começa a querer não participar, daí eles mesmos chamam atenção, falam assim, ó, ajuda aqui, senão a gente vai falar para a professora te tirar do grupo. Que ótimo que você destacou, né, esse momento aí dessa preparação desses monitores e que eles estavam aptos. Para o fechamento da aula lá, o seu objetivo era realmente fazer com que esses alunos enxergassem essas estratégias sobre a ótica do custo-benefício, digamos, né, que seria da reprodução sexuada para assexuada e em relação com a ocupação do espaço geográfico que você colocou. Então, você planejou mediar esse processo, instigando realmente a participação, utilizando a técnica de surpresa ali. Pensando no finalzinho lá, no momento final do vídeo, de que maneira que você avalia que as suas perguntas, elas ajudaram os estudantes realmente a desenvolver a autonomia e o pensamento crítico? Você conseguiu perceber se eles conseguiriam transferir esse conceito de custo-benefício energético para outros contextos vivos, assim? Ou você acha que a discussão acabou ficando presa nas respostas diretas, assim, da folha de atividades que você preparou? Durante o desenvolvimento da atividade, que eu fui acompanhando eles, né, então eu fui auxiliando ali a elaboração do pensamento deles, do direcionamento do pensamento, né, e aí a gente acabou, às vezes, entrando em discussão de outras questões também, disso do ser vivo, sempre buscar processos que tornam a situação mais eficiente, ou que gaste menos energia, mas se gastar mais energia, porque tem que compensar em alguma coisa para o ser vivo. Então, ali nas discussões, acabou saindo um pouco também da reprodução, sabe?
acabou indo para outros, a gente acabou falando um pouco, assim, da vida ali dos seres vivos na natureza, em outras coisas, principalmente plantas, né, e outras coisas que o ser vivo, ou ele busca economizar energia, ou ele gasta aquela energia, mas tem que compensar muito, né, para ele o resultado, para ele estar gastando aquela energia. A gente falou também mais de cuidado parental também depois, porque ali estava focando mais a parte de reprodução, até na fecundação ali, né, mas a gente acabou entrando também entre os animais sobre o cuidado parental, né, então tem menos filhotes, só que daí tem que cuidar, porque para poder sobreviver, então tem o gasto energético, mas a garantia que vai sobreviver é maior. Então, ali durante o desenvolvimento da atividade, a gente abriu um pouco o leque dessa discussão, né, de gasto energético e eficiência energética, né, para os seres vivos, foi bem bacana. Eles conseguiram, assim, sabe, ir puxando outras dúvidas, outras curiosidades junto. Dentro de outros contextos, né? Eu acho que é porque como eu coloquei esses desafios, eu coloquei como estudos de caso, né? Então, tinha ali a situação, ou duas situações para eles compararem, e aí acho que isso abriu para eles irem pensando outras situações e foram me questionando, levantando algumas curiosidades. Mas é uma turma bem curiosa, assim, que sempre participa bastante, então já é característica deles também, trazer, tanto que às vezes eu tenho que segurar e puxar, falar, opa, volta aqui, que a gente já está indo para outros assuntos, não vou conseguir acabar a aula. Eu vi que você conseguiu essa estratégia de fazer com que eles passassem a enxergar mesmo as estratégias da natureza sobre uma ótica de custo-benefício, né, onde você coloca, além da compreensão do gasto energético, a questão do cuidado parental, que está envolvido na reprodução sexuada lá, produzir flor, fruto, atrair parceiro, né, isso em relação em comparação à reprodução assexuada. Então, essas interações, comandos que você fez nos grupos, parece que eles ajudaram e além da simples memorização lá dos termos, né, sexuada e assexuada, que era um déficit lá do HD41. Então, olhando para o vídeo, você identificou falas ou algumas reações dos estudantes que evidenciaram que eles realmente compreenderam essa relação ecológica? Você me colocou agora que eles conseguiram até ir além de um outro contexto, né, de inserir em algum outro contexto, mas você acha que essas falas evidenciaram que eles realmente compreenderam essa relação e a questão do gasto energético que você desejava alcançar? Ali na gravação não fica tão evidente, porque como a gravação teve que gravar o finalzinho ali, tinha que ser um pouco mais focado, né? Mas isso eu consegui perceber no desenvolvimento da atividade. Então, como eu não fiz uma atividade extensa, foram realmente duas questõezinhas ali da situação, para eles ficarem comparando e pensando, então ali eles conseguiram, no que eles estavam conversando ali sobre a situação, então de vez em quando me chamava, aí tirava dúvida, aí, né, colocava mais alguma situação, mais alguma curiosidade. Então, tirando dois grupos, né, que eles têm, né, um nível de desenvolvimento um pouquinho abaixo, principalmente porque tem vários laudados, então apresentam algumas dificuldadezinhas a mais, então de início eles não levantaram esses questionamentos, mas depois, com a sala discutindo, aí eles conseguiram compreender bem, não sei, agora, depois que eu retornar ali na sala, né, se eles conseguiriam elaborar além disso, esses dois grupos só, mas os demais já conseguiram extrapolar, né, ali o que foi proposto na atividade. E os dois, depois, durante ali a discussão, aí eles compreenderam bem a questão do gasto energético, só não sei ainda a extrapolação deles, né, para mais ideias desse conceito energético, né. Sim, perfeito. Mas mesmo assim, mesmo na atividade mais simples lá, que você perguntou, né, um cachorro filhote, né, vamos pensar no nascimento, nos animais que você conhece, né, eles vão precisar de um macho, de uma fêmea, mas que, querendo ou não, eles vão instigando ali, assim, pensar, né,
Não, então, por isso que eu digo, Então, eles compreenderam, né? Eles compreenderam, só não sei se eles vão conseguir alcançar o mesmo nível de extrapolação dos outros grupos que, querendo ou não, os alunos têm um nível maior, assim, de desenvolvimento, de capacidade de elaboração, né? Pela característica deles mesmo. para avançar realmente, né? Isso, para avançar, mas a compreensão básica ali do que eu queria, eles conseguiram sim, porque eu fui, né, de grupo em grupo conversando, e a hora que eles tinham resolvido ali a parte deles, como eu sabia que a atividade deles era um pouquinho mais simples, aí, enquanto tinha tempo ainda, né, aí eu mesmo já fui puxando o assunto de gasto energético, tá, então desses aqui, né, que vai sozinho ou vai o casal, qual que você acha que dá mais trabalho, que a espécie precisa gastar, né, demandar mais energia para conseguir se reproduzir. Aí, a hora que eles escutaram, né, a discussão dos outros grupos, aí, acho que conseguiram juntar tudo ali. Esse insight, né? Esse start. Perfeito. Então, vamos dar uma olhadinha para o seu PDP, né? Ali tinha que indicar uma turma, você colocou o 7º C do colégio, você identificou com precisão ali o descritor de menor acerto, que seria identificar os tipos de reprodução no HD 41, você relacionou os conteúdos, né? Os tipos de reprodução, dos seres vivos, a forma sexuada, a comparação entre eles, então relacionou os conteúdos, você não selecionou nenhuma aula do RCO, você optou por uma abordagem mais autoral, né? Você descreveu totalmente em tópicos ali, uma sequência lógica, previu o uso dessas 2 aulas para retomada, como você já me falou, fez essa organização prévia em grupos por desempenho, né, para os alunos monitores, fez toda essa mediação ativa, fez o encerramento com a técnica de surpresa na correção, então está tudo descrito ali. Você elaborou essa atividade, anexou o arquivo ali com aquelas 3 fichas, com 2 questionamentos em cada ficha, para realmente fazer eles pensarem. Escreveu os resultados esperados com profundidade científica ali, citou, né, a questão do entendimento dessa diferença, da ótica do custo-benefício energético dos seres vivos, essa correlação do espaço geográfico também, das plantas, né, se ela, para a questão da polinização. Então, quando dispersão maior, né? Dispersão, isso. Quando você registrou essa intencionalidade de fazer esses alunos enxergarem esses processos reprodutivos, né, sobre essa ótica do custo-benefício ali, você avalia que a sua mediação nas mesas ajudou os grupos a irem além dessa simples memorização e alcançar realmente esse raciocínio crítico, ecológico ali em tempo real? Sim, sim, porque inclusive conforme eu ia passando de grupo em grupo, né, durante o desenvolvimento ali, que, né, como foi combinado de gravar só o finalzinho, né, não dava para ver tudo, mas eu também já fui, conforme eles me chamavam, professora, vê se é mais ou menos isso, né, o pensamento, e ali ajudando eles e direcionando o pensamento, e às vezes eu também colocava outros exemplos. Falava, então, e pensa, e se for assim, e assim, colocava outros exemplos para eles analisarem, né, comparando aos que estavam ali no questionamento deles. Então, eu acredito que, aliás, até no final eles gostaram muito, né, da aula, tudo, depois que eu parei de gravar, né, que eles, na hora que tá gravando, eles ficam mais com vergonha, né, mas eles gostaram bastante, eles acharam bem legal. Então, eu acredito que a forma como eu fui conduzindo ali, orientando, né, direcionando o pensamento deles, conforme eles vinham tirar, né, me chamavam para tirar dúvida, e mesmo os que não me chamavam, daí de vez em quando eu ia lá, né, para ver, como que tá, eu dava uma lida, né, na resposta, para ver se estava direcionado certo ali para o pensamento. Então, quando eu faço, assim, essas atividades, eu vou sempre de grupo em grupo direcionando, porque senão fica sem o objetivo pedagógico, né, deixar eles fugirem ali do que a gente quer, né, de objetivo da aula, então a gente tem que ir direcionando mesmo. Exatamente. Esse direcionamento, ele é extremamente importante, principalmente para não perder o foco, né? Às vezes eles acabam divagando um pouco, então a gente tem que voltar a lá. Bom, então o seu PDP ele cumpriu todos os requisitos, e agora vamos para analisar a sua prática. Né? Em relação à organização e retomada, eles foram organizados em grupos, por nível de desempenho, você
fez a retomada qualificada ali dos conteúdos, alinhadas no descritor, você fez esse alinhamento e troca entre pares, porque o corte, né, da sua gravação ali, a sua gravação, aquela parte que a gente vê, tem refletiu perfeitamente essa sequência que você planejou, né, em tópicos ali no PDP. Então, permitiu realmente essas interações colaborativas em tempo real, as outras que você veio me relatando, então, onde esses estudantes, eles debatem ativamente aí sobre os caminhos de resolução proposto, essa intervenção personalizada que você fez nas mesas, né, adaptando as perguntas, conforme as dúvidas que surgiram, propondo esses desafios aí que foram ajustados em diferentes níveis. Então, você foi mediando sem perder o foco do plano, você mesmo disse agora. E conforme planejado, né, esses monitores aí tiveram essa atuação ativa como mediador, então ficou bem evidente ali, eles liderando a explicação interna, eles organizando as respostas das equipes. Então, no critério 1, sua gravação atingiu o nível supera, e em relação ao critério 2, né, que seria a correção e discussão aí da atividade desenvolvidas pelos estudantes, você circulou pela sala durante a correção, demonstrou lá no quadro, né, teve essa questão do custo-benefício, mediou, fez a mediação com foco no descritor que você havia utilizado, utilizou a técnica de surpresa, né, durante o fechamento lá, você fez de forma bem intencional, assim, quando você foi convocando os grupos para contribuir, perguntava se um grupo concordava com o outro ou discordava, se tinha alguma coisa que eles haviam feito de diferente, né, então você conseguiu manter ali a atenção e o engajamento da turma, você estimulou a questão do pensamento crítico, que é extremamente importante, né, enquanto estavam, eles foram impulsionados, talvez, a analisar criticamente essas respostas que foram apresentadas pelos colegas, gerou os debates comparativos lá na sala, você mediou a valorização do erro ali como uma oportunidade de aprendizado, né, favoreceu essa transferência de conhecimento para situações do cotidiano mesmo, né, a questão do gasto energético que você colocou para a atração dos parceiros, a ocupação do espaço geográfico através da dispersão das sementes que você comentou. Então, em relação ao critério 2, você também se enquadrou no nível supera, parabéns. Então, vamos agora, né, depois de um duplo supera aí, né, eu tenho algumas proposições só, algumas sugestões, talvez, né, para você fazer. A forma como você utilizou ali os monitores para mediar essa construção do conceito de reprodução, ela foi muito legal e ela gerou um protagonismo muito legal na turma, né? Então, talvez para as próximas aulas, para as próximas implementações, você pode fazer um rodízio planejado desses monitores. A gente sabe que não são todos os alunos que querem aparecer, que querem mediar, né, que querem fazer, mas de repente se dá uma fichinha para eles ali, algumas perguntas chaves para ele, alguma coisa assim. Então, conforme você for introduzindo, né, no próximo trimestre, ou nesse trimestre mesmo, você vê se tem algum outro monitor que tem mais facilidade, que pode assumir esse papel de liderança, né? Então, para expandir mais a autonomia desses alunos. E uma outra Mas você sabe que nessa aula foi engraçado, porque nas outras que eu defini monitor, né, assim, para atividade em grupo, aí nessa aula, como eu expliquei para eles que no finalzinho eu ia chamar, né, eu não defini antes, né, quem que eu ia chamar, eu falei, ó, daí eu vou chamar aí um grupo, outro grupo para ler, para explicar como que foi o seu desafio e o que respondeu. Aí mudou, aí tipo assim, aluno que queria ser monitor de início, aí trocou porque o outro tem mais desenvoltura para ler, para apresentar, sabe? Então, foi bem legal, assim, que acabou mudando, assim, o que de costume já usa como monitor, né? Ou, por exemplo, um coordenou a atividade, mas depois o outro que leu e explicou porque tem mais facilidade, ou menos vergonha, né? Olha, poder ler e explicar. Isso não ficou evidenciado na gravação, mas como você está comentando, então você já fez a minha sugestão, já, ó. Não, então, mas é que você comentou, achei engraçado, porque geralmente os alunos
que mais gostam de liderar ali, que já fica como monitor do grupo, né? E aí, para leitura ali, para apresentação, aí variou. Então, às vezes, ficou um de monitor, ficou cuidando ali do grupo, organizando o trabalho, mas foi outra pessoa que leu, que deu a resposta ali, porque não tem menos vergonha, né? Mais facilidade de, de, de falar e tal. Então, foi bem legal essa parte também. Mas é isso que você pode estabelecer, de repente, um orador, um mediador e um relator, Legal. né? Pode ser dessa forma. Bom, e uma outra sugestão é que você sistematize essa técnica de devolução científica mesmo, sabe? Como você... Essa questão de ficar instigando, assim, reserva um espacinho para prever, tipo assim, 2 ou 3 perguntas reflexivas ali, dentro da contextualização do assunto que você estiver trabalhando. Então, vai garantir que o teto da sua aula lá continue estimulando realmente o pensamento crítico no nível máximo, porque eles foram bem instigados. Desde as questões, desde o nível básico ali, você fez questões para eles refletirem, né? Então, ficou muito, a sua atividade ficou muito boa realmente nos 3 níveis. Então, para a gente dar continuidade e sustentabilidade a esse trabalho aí que você desempenha, né? Seriam esses 2 combinados, que é manter a estratégia de agrupamento por proficiência, utilizando esses dados da avaliação do trimestre, estruturando aí, né, talvez esses monitores em relator e orador, né, e mediador, né? E essa liderança compartilhada, que foi o que já aconteceu aí no seu grupo, como você comentou comigo. E daí inserir uns tópicos aí para os próximos planos de aula para ter umas perguntas de segurança para essa correção dialogada entre eles, para realmente, quando você fazer essa técnica de surpresa, né, a questão da valorização do erro, olha, não é assim, mas vamos por esse caminho, olha, o outro grupo pensou dessa forma, o que vocês acham, né? Isso é bem importante aí para garantir essa segurança para esses alunos. Ficou claro os combinados para você? Tem alguma coisa que você quer ajustar ou acrescentar? Não, acho que é isso mesmo. Fica legal. Então, tá bom, Ana. Aqui a gente finaliza, né, o nosso ciclo de acompanhamento da temática 3. Eu quero destacar que o seu planejamento, ele teve um rigor técnico ali, excelente, a sua prática foi linda, em total sintonia com o material e as rubricas, né, que você seguiu ali dentro da gestão de sala de aula. Então, quero agradecer o seu tempo e, acima de tudo, essa sua abertura pedagógica, né, em compartilhar a sua experiência aí de uma forma tão transparente, esclarecer com tanta clareza como se dava essa sua interação com os estudantes, que algumas coisas que a gente acaba não visualizando na prática, devido ao tempo, realmente, né, que vocês têm. Então, e essa sua dedicação aí de transformar esses resultados da Prova Paraná em aprendizagem real e contextualizada dentro para os seus estudantes, né, dentro do que você havia planejado aí no Descritor HD 41, você compartilhar hoje o nosso encontro de socialização, até colocar, de repente, ali, o print desses seus 3 ali, que ficou bem legal, que ficou bem ilustrativo, ali, ficou muito bom, realmente. E eu quero me colocar à disposição para o que você precisar aí na sua caminhada pedagógica, né? Se você precisar, eu estou à disposição. E daí, só para finalizar, só para aprofundar um pouquinho mais, daí eu vou colocar uns materiais que eu separei, eles fala sobre o ensino de ciência por investigação e o desenvolvimento da argumentação, que você utilizou muito bem, e umas metodologias ativas de aprendizagem cooperativa em sala de aula para você trabalhar com os seus monitores ali, umas próximas. Daí, de repente, tem um vídeo também que fala sobre técnicas de mediação de grupo e perguntas provocativas. Se você já utilizou várias, mas sempre mais breve. Sempre é bom. E cresce mais. Ana, muito obrigada, tá? Eu que agradeço a paciência. E nos vemos. Agradeço as colocações aqui, que sempre enriquece, né, para a gente. Sempre a gente se sente tão inseguro, né, quando faz essas práticas. Aí, quando você coloca, né, dessa forma, a gente sente o alívio. Agradeço muito. Ficou lindo, você se superou. Obrigada sempre pelas aí ver esses combinados no final, que sempre enriquece aí, né, mais alguma coisinha que a gente pode estar sempre melhorando. Obrigada. Imagina, obrigada a você. Parar a gravação.